sininho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ativa o sininho para não estar perdendo os próximos vídeos. Bom, rapaziada, vamos aí dar um vídeo resposta, né? O vídeo anterior foi comentando ali a denúncia, né, que o Adriano Mendes fez. Ele disse no vídeo de uma entrevista que ele deu numa live para o Papo na Colina o seguinte, que segundo ele, houve um boicote à gestão do presidente Alexandre Campelo ano passado por parte de Roberto Monteiro e também do Júlio Brandt, que é o possível candidato da Sempre Vasco. Segundo ele, tinha uma operação pronta já montada por 170 milhões de reais dos valores que o Vasco teria para receber da Rede Globo. Como é que seria feito isso? O Vasco estaria pegando uma antecipação através de um FDIC, que é um fundo de investimento, estaria comprando, vamos dizer assim, esses direitos de receber esse dinheiro da Globo até 2024 e estaria recebendo uma diferença de forma à vista. Com esse recurso, o Vasco resolveria boa parte da sua dívida de curto prazo. Pegaria ali esses 120 milhões, segundo Adriano Mendes esse foi o valor, 170, com juros eles pagariam 120 e receberiam da Rede Globo os 170, ganhariam 50. Mas, segundo Adriano Mendes, com esse valor dava para pagar algo em torno de 250 milhões de dívida, já que os credores, quando você chega para negociar com dinheiro na mão, eles dão descontos altíssimos. Então, só para você entender do que esse vídeo vai se tratar, em linhas gerais é isso. A Sempre Vasco fez uma live às 6 horas da noite no seu canal no YouTube. Eu particularmente nem sabia que a Sempre Vasco tinha canal no YouTube, só vim saber através do informativo que eles colocaram no seu feed sobre essa questão de ter união com o Roberto Monteiro e querer boicotar a gestão. Eu vou colocar agora na tela para vocês o Renato, que é integrante do grupo, comentando essa situação de possível união ou não por parte da Sempre Vasco com o Roberto Monteiro. Já aproveita aí, deixa o seu like e segue a gente também no Instagram, dá essa moral. União com o Roberto Monteiro para prejudicar o Vasco. Isso nunca houve, é bom que se negue de forma peremptória. Inclusive, na tal reunião, que seria a prova cabal da União, primeiro é bom lembrar que uma semana antes teve uma votação de empréstimo que foi aprovada. Uma semana ou poucas semanas antes. Um empréstimo de 10 milhões de reais. Essa reunião ela tinha dois escopos. Um novo empréstimo de 20 milhões de reais e uma espécie de FDIC, que o texto era repactuação da dívida do Vasco, não sei o quê. Nessa reunião, se você pegar a presença, você vai ver que mesmo que se a Sempre Vasco fosse com 100% do número, não teria quórum. Então, é uma injustiça, para não dar outro nome, colocar a não realização dessa reunião na conta da Sempre Vasco. É só você pegar o histórico das faltas lá. Se a Sempre Vasco fosse com 100%, que nunca aconteceu, a Sempre Vasco nunca teve 100% de presença, ainda assim, não teria quórum naquela reunião. E mais, o histórico todo da Sempre Vasco denota exatamente o contrário disso. A Sempre Vasco, em que pese sempre criteriosa, é verdade, sempre aprovou os empréstimos. A Sempre Vasco apresentou outra proposta de fundo, que o Júlio levou um investidor inglês para falar no conselho. Ficou dito que em 60 dias o Vasco ia dar uma resposta, o Vasco nunca apareceu para dar uma resposta sobre isso. Então, ou seja, a gente não sabe se não houve interesse. Tá tudo certo, tá? Que não tenha havido interesse, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas o fato é que a Sempre Vasco tentou também ser propositiva e tratar do próprio tema. 10 dias depois, os 60 conselheiros pediram uma nova reunião daquela. Então, ou seja, a reunião do dia 18 de junho, que não aconteceu por falta de quórum, ela ocorreu 10 dias depois. E não sei por que motivo, sinceramente, não sei por que motivo, na nova convocação trazida pelo Campelo e por mais 60 conselheiros de sua base, não constou o tal fundo, que o Adriano chama de FDIC. Entendeu? Constou só o empréstimo de 20 milhões. Possivelmente, se naquela reunião que ocorreu 10 dias depois, a pauta fosse a mesma, e é bom lembrar que
foram reuniões convocadas a pedido do presidente Campelo e depois a pedido do terceiro conselheiro. Ou seja, o Roberto Monteiro não tinha nem como mexer naquela pauta. Possivelmente, se o FDIC fosse firme, como eu tenho que acreditar no Adriano que sim, ele até ontem falou que o FDIC estava pronto, você até tem entrevistas dele mesmo dizendo que ainda estava em negociação, mas tudo bem, eu não quero entrar nesse mérito, sinceramente. É claro que a Sempre Vasco ia aprovar. A Sempre Vasco aprovou o empréstimo daquela vez, os tais 20 milhões, 10 dias depois, entendeu? Da mesma forma que aprovou outros. Então, ou seja, o histórico da Sempre Vasco denota totalmente contra isso. Agora, a gente não podia abrir mão dos nossos valores. A gente, por uma vida, contestou a forma que se davam os empréstimos no Vasco, com antecipações de recebíveis de TV, inclusive porque havia um temor nosso que aquilo descumprisse o Profut. Então a gente foi só criterioso, inclusive a Sempre Vasco com grupos da situação à época. Quando éramos oposição ao Eurico, defendíamos a mesma coisa. Então, você tentar empurrar um empréstimo a fórceps seria contraditório com o que a gente defendeu uma vida. Então, essa foi a intenção da Sempre Vasco. Mas nunca houve boicote, muito menos, repito, união para prejudicar o Vasco. Ele poderia, por exemplo, questionar a decisão da Sempre Vasco de reprovação das contas. É uma decisão técnica. A gente, capitaneado pelo Silvio, mas também contratamos um time de contadores, a gente entendeu que as ressalvas eram suficientes para reprovação, e inclusive, eu lembro que na reunião da reprovação de contas, o João Marcos foi à tribuna e disse que as ressalvas já estavam resolvidas. Então a gente falou assim, cara, então vamos adiar e vamos suspender isso aqui e votar de novo, porque se as ressalvas estão prontas, a gente não tem nenhum problema em aprovar, mas ele tem o direito de não concordar com a reprovação de contas. E da mesma forma que eu sei que o tal do FDIC era um projeto dele, que ele tinha um carinho especial, ele pode externar a frustração dele daquela reunião não ter acontecido, em que pese, repito, não ter sido culpa da Sempre Vasco, já provei aqui A por B, é questão matemática. Se a Sempre Vasco fosse em 100%, era a única hipótese da reunião acontecer. Talvez até não, acho que até que faltaria uma pessoa, mas o fato de que a Sempre Vasco sozinha não resolveria aquela reunião. Mas eu entendo a frustração dele, e aí que eu me pergunto por que na reunião que aconteceu 10 dias depois, esse tema não foi levado novamente ao Conselho, que certamente seria aprovado. A Sempre Vasco não pode ser taxada como responsável pelaquela reunião não ter ocorrido, mas daí a você dizer que isso denota algum tipo de acordo com o Monteiro para prejudicar o Vasco é muito grave. E todo mundo sabe que se tem alguém interessado em aprovar o estatuto é o presidente do Conselho. Claro, porque ele quer ser o presidente que aprovou a reforma do estatuto, né? Se houvesse algum tipo de acordo para facilitar a aprovação do estatuto, a Sempre Vasco simplesmente ia ficar calada e ia deixar a boiada passar. A Sempre Vasco foi o grupo que mais foi à tribuna falar sobre o estatuto, foi o grupo que mais apresentou emendas. Então, ou seja, se houvesse algum acordo para aprovação do estatuto, a Sempre Vasco não ia ser, na verdade, a maior barreira. E a Sempre Vasco foi a maior barreira à aprovação do estatuto. Não vai aqui nenhuma crítica pessoal. Eu até confesso que me causou estranheza, porque o Adriano não tem esse perfil de fazer esse tipo de comentário. Não sei, enfim, não posso me imaginar muito o que houve. Fui pego de surpresa, porque sei do caráter, sei da condução dele, comigo principalmente. Mas, obviamente, acho que não podia ficar sem resposta, e eu imagino que a gente tenha prestado aí os esclarecimentos todos. Bom, rapaziada, como vocês acabaram de ver aí, o Renato, que é membro integrante da Sempre Vasco e é conselheiro do Vasco, deu os esclarecimentos por parte do grupo, falando pelo grupo. Inclusive, nessa reunião, o Júlio Brandt encontra-se presente, mas sobre o assunto ele não comentou. Fala no final da live comentando a questão do posicionamento do grupo, sobre dar uma segurada, não é o momento de fazer campanha política, mas
reafirma que eles estão trabalhando muito e que, segundo ele, o projeto de 2019 agora será muito melhor, tanto de 14 quanto também o de 17. Bom, eles negam prontamente aí qualquer tipo de acordo, qualquer tipo de união com o Roberto Monteiro. Dá o motivo deles ali, inclusive alegam que aprovaram todos os empréstimos, alguns ali pedindo só mais algumas ressalvas, mais alguns detalhes. A situação da reprovação das contas, ele deu os motivos dele para qual. E segundo ele, se houvesse de fato uma união ali, um acordão com o Roberto Monteiro, eles estariam fazendo vista grossa para toda a reforma do estatuto, que segundo o próprio Renato é de interesse do Roberto Monteiro, além do qual ele é o presidente do Conselho Deliberativo. E daqui a 20, 30, 40, 50 anos, quando falarem que o Estatuto do Vasco foi reformado, vão ter que falar que foi o Roberto Monteiro. Então, segundo o Renato, é interessantíssimo para o Monteiro que o Estatuto seja reformado na gestão dele. E ele, segundo a opinião do próprio Renato, foram um dos maiores atributos, né, um dos que mais dificultaram essa reforma ali, criticando um ponto aqui, outro ponto ali, pontuando, fazendo emendas, apoiando emendas de alguns outros grupos. Então reiterou mais uma vez que não existe qualquer tipo de acordo. Bom, troquei miúdos aí a fala do Renato da Sempre Vasco, deixar bem claro aqui, todas as opiniões que foram dadas, tanto nesse vídeo quanto no vídeo anterior, leia-se as opiniões do Adriano Mendes na entrevista para o Papo na Colina e a fala do Renato agora no vídeo da Sempre Vasco, no canal deles no YouTube, não é a fala do canal e nem a fala do Dieguinho. Estou apenas reproduzindo a fala de ambos, até porque não sou político, não convivo com essas pessoas no dia a dia e não estou ali nos bastidores ali da política do Vasco, das reuniões. Então me abstenho até de fazer qualquer tipo de comentário político. Fiz o meu papel aqui, que é dar informação. No vídeo anterior, ouvimos o lado do Adriano Mendes, ou melhor, repercutimos o que o Adriano Mendes falou no canal Papo na Colina. E agora, de forma oficial, no seu próprio canal, o canal da Sempre Vasco, o Renato defendeu os posicionamentos e se defendeu ali da acusação que o Adriano Mendes havia feito. Beleza? Então é isso, rapaziada, me despeço por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, curta esse vídeo, compartilhe, divulgue para outros amigos, segue a gente no Instagram também, lembrando que sábado será o sorteio do nosso iPhone. Tamo junto, rapaziada, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, e a qualquer momento, Dieguinho volta, Vasco, tamo junto.